Olá, eu sou o professor Virgílio Meirelles e como nós havíamos conversado, né, nós vamos dar início ao nosso curso preparatório, ou melhor, o nosso curso de atualização de direito de família. Para você advogado, para você advogada, para você estudante de direito que nessa quarentena está aí nesse meio perdido. De início, eu quero agradecer você por ter entendido essa nossa causa desse curso por R$ 27, do qual esse valor será totalmente revertido em favor de uma instituição de caridade que esteja passando por necessidade nesse período de lockdown, né? Estamos cheios de termos diferentes. Deixa eu passar aqui. Como eu disse, esse curso é um projeto do TOP Preparatório, OAB Concurso. Então, ao final dessa nossa aula, vocês vão encontrar algumas questões que foram exigidas nos exames da ordem anteriores, certo? Questões que são intimamente ligadas a essa primeira parte da aula 1 do curso de Direito de Família. O telefone está aí, esse é o meu WhatsApp pessoal. Então, se você receber mensagem numa lista de transmissão ou conversar diretamente comigo, tá legal? Então vamos lá. Aula 1, o que nós vamos ver? O direito de família, conceito, o objeto desse direito de família, as espécies, caracteres, os princípios, a natureza e a importância do direito de família. O que é o direito de família? É um conjunto de normas que regulam o quê? O que você pensa quando fala em direito de família? Eles regulam o quê? Regulam a relação entre indivíduos extrapatrimonial, vamos assim dizer, uma relação afetiva, que também tem um contato a questão patrimonial ao final, mas o foco é estabelecer regras para uma relação entre dois indivíduos, sem o cunho empresarial. Corrigindo, eu falei patrimonial, mas é empresarial. É um ramo do direito civil que rege, como nós falamos, as relações pessoais, patrimoniais e assistenciais. Aqui no assistenciais, a gente enxerga a questão que vai ser lá para o final, a questão voltada aos alimentos. Tá? Quem deve pagar alimentos? Fazendo aqui apenas uma reflexão, nesse período de lockdown, de quarentena, eu fico às vezes aqui no meu escritório olhando o Facebook e uma vez apareceu assim, 19 celebridades brasileiras que perderam tudo e hoje estão pobres. Aí a curiosidade fala mais alto, né? Vamos cuidar da vida dos outros. E por incrível que pareça, das 19, vamos colocar, eu não fiz essa porcentagem, mais da metade eram homens, e tirando esses homens, 70%, o problema que eles tinham com o direito de família era relacionado a alimentos, pensão alimentícia atrasada. Por que esse fenômeno? Simples. Tá? A pessoa assume uma obrigação no momento da vida em que está tudo muito bom e de repente a coisa vira ao contrário, né? Dá aquele loop de 180 graus e ela demora para acender o sinal vermelho. Tá? Então, só pegando esse exemplo que eu posso puxar, o que o governo fez agora nessa questão? O sinal amarelo acendeu, vamos fazer o auxílio emergencial. Vamos dar um mínimo para essas pessoas se alimentarem e terem. Só que deu visibilidade ao que eu falo dos invisíveis sociais, eu falo não, né? Dos estudiosos, os invisíveis do sistema bancário. São aquelas pessoas que não estavam no sistema. Então a gente precisa parar e analisar, refletir sobre esse assunto também. Não tem conteúdo econômico, como eu disse, como objetivo principal. Eu não caso com alguém pensando exclusivamente numa questão patrimonial. Eu caso com alguém porque, como eu gosto de falar para meus alunos,
que é o casamento, tá? Que é a blindagem, né, desse direito de família, certo? É dar uma resposta à sociedade que você está tendo uma relação com uma pessoa que está cobertada tanto pela igreja como pelo Estado. É orientado por interesses morais, como eu falei, bem-estar social e a proteção, e tem proteção social, é uma função social do Estado a sua proteção. Está lá no 206 da Constituição, né? Pense no que sua família representa para você e para a sociedade. Esse é muito ponto. Tá? Qual o meu papel da minha família em relação ao que eu olho e em relação ao que ela é para a sociedade? Agora vem aquela pergunta, né? Como andam as relações familiares? A gente vê muita tragédia, certo? Você vê o caso essa menina do Isabela Nardoni, ela estaria fazendo acho que 16 anos agora, 18 anos agora, alguma coisa assim. Ou seja, foi uma tragédia, certo? Aí, esse caso do pai que teve relação com a filha e aprendeu durante vários anos, certo? O pai raptou a filha durante 24 horas, aí vai. Como a gente observa a questão do aumento da violência doméstica nesse período de quarentena. É de se assinar o sinal, se colocar o sinal, nem de o amarelo, mas o vermelho em ponto, certo? E muitos problemas de relações familiares têm total de relação de violência doméstica, vamos assim colocar, desculpa, eu falei relações familiares, mas de violência doméstica está intimamente ligado à questão financeira, certo? Vamos lá, para dar as conversas tem enfiado agulhas em criança, diz a polícia, né? E aí vai, menino, e várias tragédias. Como nós queremos as relações familiares, né? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Nós temos uma ideia daquela família doriana, né? Perfeita, etc e tal. Mas às vezes nós sabemos que nem tudo são flores, certo? Mas família é uma coisa muito mais ampla do que a relação entre homem e mulher com fim de procriação. Família é sentido, tá? O que eu quero, o que eu desejo. Então vamos dando sequência. Direito de família, sua natureza, como já falei anteriormente, é tutelar um direito quase público, tá? Direito privado com ingerência apesar do interesse estatal. Então, eu posso me casar com qualquer pessoa? Sim, desde que eu não seja casado ou não tenha algum impedimento, que nós vamos ver mais para frente, certo? Ou seja, há uma liberdade de direito privado, mas há uma interferência do direito público e falar assim, quem pode se casar? Uma aberração, no meu ponto de vista, é quando você coloca que só podem se casar, o casamento é celebrado entre homem e mulher. Ora, por que entre homem e mulher e não entre pessoas? Tá? Porque o Estado só regula, só reconhece como entidade familiar a união entre homem e mulher. Isso é uma ingerência estatal dentro de uma questão de direito privado. Temos que pensar nisso. Todos os direitos nos seus caracteres lá é um direito imprescritível, não prescreve igual, por exemplo, eu só falo de prescrição aqui para vocês entenderem, para deixar bem claro. Você vê a questão dos alimentos. O direito de exigir alimentos é imprescritível. Tá? Meu direito, né? Agora, meu direito de agir, ou seja, eu posso pedir alimentos durante o tempo que eu for, estiver vivo, estiver naquela cadeia lá que nós vamos ver mais para frente, sucessória. Mas o Estado só me tutela aquele período que está na lei. Então, o Estado só diz o seguinte, se você pedir, tá, eu só vou te atender até tal período. Essa é a regra. Legal? Por exemplo, essa questão da imprescritibilidade, aí vem o personalíssimo, que é muito interessante, posso juntar os dois e conversar com você, é a questão do DNA. Um exemplo que eu posso dar clássico é quando o cidadão
né? No caso, uma das pessoas do casamento, reconhece o filho como seu, reconhece, vai lá no cartório, etc. Depois não vou dar outros exemplos. Tá? Reconhece o filho como seu e morre. Aí vem os herdeiros dele, os sucessores, querendo arguir uma investigação de paternidade para que aquela pessoa deixe de ser pai. Mas só quem pode exigir, nós vamos exigir isso, nós vamos ver mais para frente, é o próprio demandado, que morreu. Por isso que nós falamos que é um direito personalíssimo. Eu não posso delegar. Até vocês vão ver no modelo de petição que uma das coisas que o advogado erra muito, principalmente no início da carreira, é não conseguir fazer a distinção em representado ou assistido. Por exemplo, a mãe pedindo alimentos em nome do filho. Não pode. É o filho representado ou assistido pela mãe. Isso tudo lá no modelo de petição nós vamos deixar bem claro. Irrenunciável, eu não posso renunciar o meu fato de ser filho ou de ter algum direito. Eu posso deixar de exercer esse direito, mas renunciar ele não. É intransferível, também não posso passar, por exemplo, o filho de A agora vai ser fulano. Era eu, mas eu passei para outro via cartório. Tá? Não é aceitável. Outra questão interessante que eu posso colocar aqui de exemplo para você é aquelas pessoas que fazem adoção à brasileira ou que vão ao cartório e reconhece e pega uma procuração para cuidar de uma criança. Isso não existe. Tá? Isso é um direito tutelado pelo Estado. Mas mais para frente nós vamos ver. Normas congênites e é imperativo. Eu já falei isso anteriormente. A origem do nosso direito de família está no direito romano e canônico, certo? Principalmente. Esse é o grande problema que nós encontramos hoje. Aí eu peço para vocês darem clicar aqui, Cidade Antiga de Courson de Folanges é, na minha opinião, um dos melhores livros a respeito da história do direito de família. Então vamos lá. Seus ramos. É um direito matrimonial, convivencial ou companheirista, é um direito também parental e o direito assistencial. Aí nós vamos encontrar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e o Estatuto das Famílias. É bem interessante você analisar essa questão no plural e no singular. Porque existe dentro do Congresso uma cisão que a bancada, eu não vou dizer direito de esquerda, tá? Ou centro. Eu estou falando que existem parlamentares de uma bancada conservadora, tá? Eu me intitulo um conservador, não de direita nem de esquerda, nem de centro, mas nesse ponto eu não sou tão conservador assim, certo? Mas nós temos que analisar o seguinte, direito da família, como está aqui, Estatuto da Família, ainda mantém a união entre homem e mulher. Direito das famílias reconhece a união entre pessoas. Então, pode ser a mesma coisa. Não é. Em direito você já aprendeu que uma coisa igual a outra não é igual. Então vamos lá. Voltando aqui. Princípio de direito de família. Princípio da igualdade jurídica entre os cônjuges e companheiros. Tá? Princípio da igualdade jurídica de todos os filhos. Tira aquela figura do filho primogênito. Até nesse período de quarentena, eu fico vendo algumas séries a respeito da monarquia e tem alguns tipos de monarquia que se o quinto filho, um exemplo, não for homem, a monarquia, por exemplo, a questão, né, de homem e mulher, menino e menina, tá? Primeiro, segundo, um episódio mostrou a família real teve 4 filhas. Então a filha não sucedia o trono. Se o quinto filho daquele monarca fosse mulher, ele obrigatoriamente tinha que passar o reinado, tá, a monarquia, para uma outra família, porque a dele não poderia. Então a gente precisa também, às vezes, ver uma questão histórica. Eu adoro história. Princípio da consagração do poder familiar.
tira aquela figura do pátrio poder, é poder familiar, ou seja, igualdade jurídica entre os cônjuges, voltamos ao primeiro princípio, parentabilidade responsável e planejamento familiar. Nessa questão do planejamento familiar, eu vejo que a gente pisa em ovos, né? Principalmente quando a questão da esterilização da mulher. O Estado intervém dizendo o seguinte, que ela só pode fazer uma esterilização, uma retirada do aparelho reprodutivo, se ela tiver 3 ou 4 filhos, for mais de 23 anos. Mas eu conheci recentemente uma história de uma menina de 17 anos que estava na sua segunda gravidez gemelar. Ou seja, ela chegaria aos 18 já com 4 filhos. E ela não poderia, se fosse por opção dela, fazer uma esterectomia total, que é a esterilização total da mulher. Eu penso que a interferência do Estado nesse ponto não é bem-vinda. E princípio da liberdade entre os cônjuges e com quem eu quero ter um relacionamento. Isso aqui está muito mitigado. Princípio da respeito à dignidade humana. Nós vamos ver isso, já viram isso em direitos humanos. Princípio da solidariedade, ou seja, ambos têm que se ajudar dentro do casamento. Princípio do melhor interesse da criança, que na minha opinião também é um pouco complexo, tá? O que é o melhor interesse da criança? Tá? O interesse é baseado naquilo que eu acredito que seja, e não de fato que é aquilo que é criança. Mas nós vamos entrar agora na esfera psicológica, assistência social, eu não quero arrumar essa problemática logo com você nesse nosso primeiro encontro. Princípio da afetividade, certo? Do afeto entre os cônjuges. Depois nós vamos ver a questão da parentabilidade, as relações de parentesco, o que é isso, com mais calma. E o princípio do Estatuto das Famílias, que aí eu destaquei aqui o artigo 5º desse Estatuto, que diz o seguinte: constitui princípios fundamentais para interpretação e aplicação deste Estatuto a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gênero entre os filhos e entidades familiares, convivência familiar e o melhor interesse da criança e do adolescente e da afetividade. Ou seja, tudo isso está condensado, certo? Está bem discriminado na proposta de Estatuto das Famílias, que, se não me engano, é encabeçado pela professora Maria Berenice Dias, tá? A desembargadora. O objeto de estudo é a família, nós vamos ver nesse contexto, que é um grupo fechado de pessoas composto por pais e filhos, e para efeitos limitados de outros parentes. Ah, Virgílio, mas você está falando aqui, mas a família tem que procriar, tem que ter filhos? Não. Tá? Eu posso ter uma família entre eu e só a minha esposa, não preciso, ninguém é obrigado a procriar. Essa é a briga que eu tenho quando a gente fala em direito de família, certo? O que é família? Por exemplo, eu e o meu cachorro podemos ser uma família? Sim, eu vejo que sim, mas mais para frente a gente vê que não é bem simples assim. Unidos pela convivência e afeto numa mesma economia e sob a mesma direção. Princípio da igualdade entre os cônjuges e uma economia única entre aquele grupo familiar. Eu tenho 2 tipos de família, né? Família versus entidade familiar, nós vamos discutir sobre isso no decorrer desse curso. Matrimonial, companheirista ou convivencial, adotiva e monoparental. Volto no exemplo que eu falei, eu e meu cachorro, tá? Ah, mas o cachorro não é filho. Tem gente que considera o animal doméstico como filho. Então nós não podemos medir o outro pela nossa régua. Famílias homoafetivas ou recompostas. Nós vamos ver mais para frente o que é a família recomposta. E o artigo 3º do Estatuto do Direito da Família. Aí tem um texto recomendado, entidades familiares constitucionalizadas para além do número clausus. Para quem não lembra, para além daquele rol taxativo, certo? Uma amplitude da entidade familiar. Como caracteres da família,
lá do exemplo que nós passamos, nós temos o caráter biológico, psicológico, político, jurídico, econômico e religioso, né? E a valorização do afeto, que é a felicidade. Se você estiver estudando direitos humanos, já viu que felicidade é um direito humano, se não me engano, de sexta geração. A repersonalização das relações civis, a família se converte em espaço de uma realização afetiva, valorização da pessoa humana como objeto central desse direito de família. Qual é a função da família? Eu gosto até de usar o seguinte: o que significa lar? Lar, lugar de amor ou afeto e respeito. Lar. Não precisa mais falar e discutir sobre esse assunto. Papel do jurista. Aqui que me até engasgo para falar isso. Papel do jurista no direito de família. Papel do advogado. Conciliador, mediador e negociador. Tá? Isso é o que a doutrina fala. Agora, o que eu falo como professor de direito também. Mas como advogado eu digo que o advogado no direito de família ele mais atrapalha do que ajuda, certo? Depois eu explico para vocês que nessa obra do... Tá aqui, ó. Legal. Tolstói, está até marcado aqui para gravar quando nós formos falar de família o papel do advogado. Ele cita nessa obra aqui, Leonid Tolstói. Ana Karenina. O Estatuto da Família, na visão do professor Venosa, é a posição e a qualidade da pessoa no seu seio familiar. Pode ser por vínculo conjugal, afetivo ou por parentesco, certo? Beleza? Ações de Estado, está lá no artigo 178, certo? Do CPC. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses de interesse público, interesse de incapaz e algumas discussões interessantes que nós temos sobre essa intervenção estatal no direito de família. Aí nós encerramos o nosso encontro de hoje. Recomendo que você leia um desses artigos que estão aqui, só linkar, já está aqui com o link ativado, certo? A biografia que nós usamos hoje, e ao final aqui nós vamos encontrar alguns, tá? No caso nesse vídeo são duas questões que eu separei para você. Eu agradeço e encontro com você na nossa próxima aula, a aula 2 desse curso de atualização de direitos de família.